Boa noite, meus irmãos. Cada um que está aqui nessa noite é muito bem-vindo nesse momento de louvor, de adoração, esse momento que nós realmente tiramos na nossa semana para nos reunir, para juntos adorarmos ao Senhor. Mas, como nós sempre dizemos e também ouvimos ontem no nosso encontro de casais, a nossa vida deve ser um culto ao Senhor, em que todos os momentos nós estamos adorando ao Senhor com tudo o que nós fazemos. Ontem foi um momento maravilhoso aqui, tivemos acho que mais de 100 pessoas aqui ontem, né? Fomos muito bem ministrados pela palavra, um momento de comunhão, um momento muito bom. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrirem Romanos 3, 9 ao 26. Romanos 3, 9 ao 26. Irmãos, esse texto eu estava lendo e pensando, quem somos nós diante de Deus? Ou diante de Deus, quem somos nós? Né? Às vezes a gente se acha alguma coisa mais justo que os outros, mais assertivo, aquele que menos erra, e por isso às vezes a gente se acha um pouco melhor do que o outro. E nós estamos falando sobre isso nesses últimos cultos, e eu não sabia qual seria o tema da mensagem ontem, mas estávamos ouvindo sobre isso também. Nós somos pecadores, casados com pecadores, num mundo caído e com todas as probabilidades por nós mesmos de botar tudo a perder, de dar tudo errado na nossa vida. Esse texto, creio eu, falar sobre isso. Vamos ler juntos? Romanos 3, 9 até o 26. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o que diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados
gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da sua palavra. Ela é poderosa, é viva e eficaz. É a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Perdoa nossos pecados, ó Pai, e que o teu Santo Espírito esteja livre para agir em nosso meio. Nós rogamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por nós mesmos e nossas boas ou más obras, as nossas boas ou más intenções, o fato de nós pertencermos a uma denominação ou não, tudo isso é irrelevante para sermos aceitos diante de Deus, ou sermos justificados diante de Deus. Nós temos muitas vezes a tendência de viver uma vida cristã baseado naquilo que nós fazemos de bom, na quantidade do que nós realizamos, ou julgando a nossa vida medida pela vida do outro. Eu peco menos que esse irmão. Eu nunca fiz o que ele fez. Então eu sou justo por causa disso. Meus irmãos, muitas vezes nós nos tornamos uns cristãos especialistas em observação do outro, avaliação do outro e julgamento do outro. Encontrei uma frase de um pensador que diz que a régua que usamos para medir os outros, geralmente não utilizamos para aferir a nós mesmos. Nessa passagem que nós lemos de Romanos, Paulo está falando de um grupo religioso que se achava justo pela religião deles, o judaísmo. Nós podíamos aplicar hoje a um monte de religiosos nas igrejas. Nas igrejas batistas tem um monte. Pessoas que se acham justas por pertencerem a uma igreja, a um grupo religioso. Mas também Paulo está falando dos gentios. Os gentios são aqueles que não eram judeus, não pertenciam a um grupo religioso. Quem será que está justificado diante de Deus? O religioso ou o que não pertence a nenhuma religião? Será que o fato de pertencer a um grupo religioso, ou pelas boas ações, ou pelas suas boas intenções, pelas suas boas obras, será que por causa disso é isso que conta para alguém ser justificado diante de Deus? Tem pessoas que dizem assim, olha, a evangelização de algumas pessoas parte do princípio assim, você precisa ir para a igreja. A pessoa está toda arrebentada, a pessoa está perdida. E a evangelização você precisa ir para a igreja. De preferência para a minha igreja. Porque se você for para a igreja, tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai ficar bom, tudo vai ser lindo, maravilhoso. E uma das coisas que os pastores mais fazem é cuidar de problemas nas igrejas, orar por problemas nas igrejas, enfrentar problemas e caminhar com pessoas que passam por problemas. Então, ir para a igreja, primeiro, não resolve nossos problemas. Segundo, não nos justificam diante de Deus. Por quê? Não há nenhuma vantagem em pertencer a um grupo religioso ou não. Porque como é que diz o versículo 9? O apóstolo Paulo diz o seguinte, o que a gente conclui? Paulo diz,
Estamos em posição de vantagem? Não. Ele mesmo faz uma pergunta, ele mesmo dá a resposta, ele diz não. Paulo era um judeu, ele está falando com judeus e gentios na igreja de Roma, e ele faz essa pergunta e ele conclui dizendo não. Paulo diz, nós já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, o fato de alguém pertencer a um grupo religioso nos colocaria em posição de vantagem? Não. E eu que não pertenço a nenhum grupo, no caso gentil, não sou um religioso. Tem gente que se gaba de não ser religioso. Eu não sou religioso, então, é melhor não ser religioso do que ser religioso e fazer o que fazem. Ou seja, a pessoa começa a medir o religioso e fala assim, para ser religioso e fazer isso, eu prefiro não ser. Ou seja, eu me acho melhor do que aquele. O religioso, por sua vez, por ser um religioso e praticar tudo da tradição religiosa que ele pertence, ele fala assim, por que você não é? Porque se você fosse, você seria diferente. Ou seja, eu sou melhor do que você. Paulo diz assim, queridos, não pode partir desse princípio. Tanto quem é, quem não é, está perdido, se for por esse caminho. Alguém disse que no inferno há mais religiosos do que qualquer outro tipo de depravado nessa terra. Porque o religioso, ele morre com a sua religião. É muito difícil você evangelizar um religioso. Quando eu morava em São Paulo, nós fomos fazer evangelismo em São Carlos uma vez. Fomos um grupo grande, fomos em 10 ônibus. E o movimento que nós fazíamos era cruzada evangelística, então a gente tinha uma estratégia de entrar todos os ônibus juntos na cidade e aí liberar o povo tudo junto e era um momento bem impactante na cidade. E eu me lembro que eu, em uma dessas viagens, fui evangelizar um judeu. E ele olhou para mim e disse, eu sou judeu. Não, mas eu queria falar de Jesus e ele, não, eu sou judeu. Ou seja, eu não preciso disso. Eu sou um judeu. A mesma coisa que nós falamos, eu sou um cristão. Eu sou um batista. Ou eu sou qualquer outro, pertencente a qualquer outro grupo religioso. Meus irmãos, diante de Deus, por nós mesmos, ninguém está em posição de vantagem. Todos. Tanto quem está firmado em uma religião, e por causa disso pratica boas obras, como aqueles que não estão pertencendo a nenhum grupo, tanto um como o outro não está em posição de vantagem diante de Deus, segundo esse texto. Mas há também aquele que se acha ou é rotulado ao contrário disso. Paulo diz, diante de Deus ninguém está em posição de vantagem. Diante de Deus também, Paulo diz, por nós mesmos, ninguém é justo e bom. Ninguém é justo e bom. No versículo 10, Paulo diz o seguinte, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Podia achar um, pelo menos, mas não há. Não há nenhum justo. Paulo está citando o Salmo 14 aqui, o Salmo 53, ele diz, não há uma só pessoa que faça o que é certo por si mesma. Ninguém no mundo inteiro é inocente. Todos se desviaram, todos caíram no pecado, no erro. Ninguém ao longo da vida fez só o que era bom. Portanto, diante de Deus, por nós mesmos, ninguém é justo e bom. Ninguém pode ser justificado por algo bom que tenha feito. Alguém contou uma ilustração muito interessante.
Tá bom, você se acha justo e bom, porque você nunca praticou, ou nunca pecou, ou nunca teve coragem de praticar alguns pecados. Tá bom, se você acha um justo por causa disso, se acha bom por causa disso, então tá bom. Digamos que você vai fazer um omelete. Aliás, a pessoa fala assim, não, mas eu cometi um pecadinho só, né? O religioso é assim, eu cometo os meus pecadinhos, mas eu nunca vou cometer um pecado desse aí. Aí, essa ilustração diz o seguinte, imagina que você vai fazer um omelete. E aí você pega uma vasilha, vai quebrando, você vai fazer um omelete com 6 ovos, vamos lá. Omelete com 6 ovos, deve ficar grandão, né? 6 ovos, e aí você quebra um ovo, quebra outro ovo, quebra outro ovo, até o 5º ovo, está tudo no mesmo pote. Então, você pega o 6º ovo para quebrar. Quando você quebra, ele está podre. O que você faz? Tira o ovo podre que você já quebrou de dentro do omelete e faz o omelete e come? Quem aqui já fez isso? É possível fazer isso, irmãos? É possível? Não é possível. Eu aprendi a fritar ovo, já quebrar logo dentro da panela, da frigideira com a gordura. Eu aprendi assim. Aliás, ninguém me ensinou, aprendi sozinho. Mas aí eu casei e me falaram que tem que quebrar primeiro numa vasilha, porque o ovo pode estar podre. E se você jogar dentro da panela, você vai ter que jogar tudo fora, lavar a panela e depois vai ter que purificar a panela e depois fritar o seu ovo. Meus irmãos, se você passou a sua vida inteira fazendo tudo o que era bom, mas se você praticou um pecado ao longo da sua vida, você se torna injusto diante de Deus. Vai ter que jogar todo o ovo que você ia fazer o seu omelete fora. Você e eu não somos justos diante de Deus por nossas poucas boas ações que nós fazemos. Eu já tenho convicção de que todos os ovos estão podres. Pouca coisa, bem pouca coisa se salva. Meus irmãos, ninguém ao longo da vida fez o que era bom a vida toda. Em algum momento fez o que era mal, por isso que Paulo diz, ninguém por si mesmo está em posição de vantagem diante de Deus. Ninguém por si mesmo diante de Deus é uma pessoa justa e boa. E ele continua, no versículo 13 ao 18, ele vai dizer, ninguém diante de Deus, por si mesma, tem capacidade de temer a Deus. Não tem. Os versículos 13 ao 18, ele fala assim, 13 ao 18, sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a realidade do ser humano, tanto pertencente a um grupo religioso ou não pertencente a um grupo religioso. Ele diz, citando o Salmo 5, 9, ele diz, falta-nos sinceridade nos lábios, não somos tão confiáveis. Por vezes nossa mente fica tramando coisas más. Ele cita o Salmo 143 também, ele diz, a língua deles parece a língua das cobras venenosas, as suas palavras são como o veneno das serpentes. Querendo ou não, o pecado nos deixou na condição diante de Deus, por nós mesmos
com incapacidade de temê-lo. Não, pastor, eu sou um servo de Deus, temente a Deus 24 horas por dia. Meus pensamentos, pastor, você precisa de ver, só pensamento bom. Ah, vem com essa para mim não. Você é igual eu. Você é igualzinho eu. E olha que eu sou pastor. Ah! E olha que eu sou pastor. Como alguns dizem, ungido de Deus. Né? Um servo, essas coisas que a gente ouve por aí. Meus irmãos, Paulo diz, vocês têm toda a capacidade de desonrar a Deus mais do que temer a Ele. Portanto, meus irmãos, diante de Deus, nós, por nós mesmos, não temos capacidade de temê-lo, diz Romanos, capítulo 3. Mas Paulo vai além, e por causa disso, Paulo diz, diante de Deus, por nós mesmos, ninguém é declarado justo no dia do juízo. Ninguém. Todos nós enfrentaremos o juízo. E por causa das nossas más ações ao longo da vida, por nós mesmos, no dia do juízo, não seremos declarados justos. Desgraça total. No que depender de nós, estamos perdidos. A menos que tenha um santo aqui no meio. Tem? Tem alguém? O Mancha fez assim para coçar o olho, eu falei, achei que ele ia levantar a mão. Achei que ele ia levantar a mão. Meus irmãos, nós, no que depender de nós, somos declarados injustos. Os versículos 19 e 20 diz, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Por mais que nós conheçamos a lei de Deus e nos tornemos obedientes a ela, meros legalistas, isso também não nos justifica diante de Deus. Você já viu a pessoa que gosta de avaliar o outro e julgar os outros, elas se tornam especialistas em lei, é ou não é? Elas se tornam especialistas. Ah, Deus fala que não pode fazer isso. Deus fala que eu não faço isso. Então, meus irmãos, Paulo fala assim, então você se acha justo baseado naquilo que você sabe sobre a lei? Você pode ser um legalista, ou seja, achar que cumpre toda a lei de Deus, obedecer à lei, e no fim, ainda assim, ser declarado injusto diante de Deus. Você já viu os nossos irmãos da área da segurança, do direito aí? O cara sabe todas as leis, todas. Ele decorou, a Kira está ali. Como é que fala, Kira, o Código Civil? Não, como é que chama? Criminal, como é que é aquele negócio? Aquele livro desse tamanho assim. Isso. Então, digamos que eu decorei isso, eu sei tudo isso. Mas aí eu cometi um erro, a justiça me pegou, eu chego lá no juiz e falo assim, não preciso de advogado, não. Eu mesmo vou me representar, eu mesmo vou... Não tem isso. Preciso de um advogado, é ou não é? Todo mundo tem direito a um advogado, não tem? Quando chega lá,
tem direito a um advogado. Todo mundo precisa de um mediador, alguém que vai defendê-lo. Meus irmãos, por aquilo que nós sabemos da palavra de Deus, nós podemos ser meros obedientes de regras, de leis bíblicas, puros legalistas, e ainda assim ser declarado injusto diante de Deus. Romanos 7,7, então, fala assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Diante de Deus, meus irmãos, por nós mesmos, por nossa capacidade de obediência à lei, ninguém é declarado justo no dia do juízo por causa disso. Viver pelas regras. E ainda assim tem, às vezes, o religioso, ele quer ir além. Os religiosos eram assim na época de Jesus. Por exemplo, quando Jesus cura aquele homem, Jesus cospe no chão, faz um bolinho de barro, passa no olho do cego, fala assim: agora vai lá lavar e você será curado. Jesus podia curar aquele homem sem fazer isso. Mas sabe o que os judeus, a religião judaica, tinha inventado na época? Que no dia de sábado não podia fazer nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de mistura. Por isso que depois ele fala assim: mas curou no sábado? Não, ele misturou barro e passou no meu olho, mandou lavar e eu fiquei curado. No sábado! Sim, no sábado. Não podia. E então eles vão procurar Jesus e o restante da história vocês sabem. Então o religioso, ele se torna um legalista, ele se torna um especialista em inventar coisas. Inventar coisas. Ninguém está dizendo que não pode usar calça, mas hoje a gente vê pouco isso. Mas quando eu me converti, me falaram que mulheres não podiam usar calça. Quem aqui já ouviu isso? Mulher não pode usar calça. Por que não? Se imagina no sul do Brasil ou em países mais frios, não poder usar uma calça. Deve ser louco isso. Eu conheci uma pessoa, trabalhei em loja 9 anos. E aí vinham os irmãos de uma determinada religião comprar na loja. E no tempo frio, e na nossa região não é tão frio, mas elas sentiam muito frio. E elas iam comprar umas meia calça, escondidas da igreja. E aí elas usavam uma saia bem comprida para esconder, porque não podia usar calça. Eu falava assim: mas é meia calça, não é calça. Pode ou não pode? Será que pode? Não sei. E aí ficava essa confusão. Veja, meus irmãos, a religião, o legalismo pode causar muito dano na nossa vida. Diante de Deus, por nós mesmos, por nossa capacidade de obediência, ninguém é declarado justo no dia do juízo. Se por um lado, diante de Deus, por nós mesmos, ninguém está em posição de vantagem, ninguém é justo e bom, ninguém tem capacidade de temer a Deus e ninguém é declarado justo no dia do seu juízo. O que fazer? O que nos resta? Meus irmãos, acontece que a justiça não é por nós. Não é por nós, mas por Deus. Os versículos de 21 em diante vai nos mostrar isso. O versículo 21, Paulo fala assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Não é por nós, nem pelo que nós fazemos. Diante de nós, por Deus, se manifesta a justiça. Nada que nós façamos nos torna justo diante de Deus.
A justiça, meus irmãos, não provém de nós, diz o texto, mas de Deus. Romanos 5,8, Paulo vai dizer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Em 1 Pedro 3,18, Pedro vai dizer, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Nós já pregamos sobre isso daqui. Ou seja, o justo, o único justo, ao longo de toda a história, morreu pelos injustos, que somos nós. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Deus manifestou a sua justiça enviando Jesus para nos justificar, para nos conduzir a Ele. Jesus foi quem morreu. Jesus foi quem morreu. Então, diante de nós, por Deus, se manifesta a justiça. Não haveria possibilidade de nos tornarmos justos diante de Deus se Ele mesmo não tivesse disponibilizado diante de nós, se Ele não tivesse se manifestado. Como que Ele se manifestou? Os versículos 22 e 23, diante de nós, por Deus, se manifesta a justificação mediante a fé em Jesus. Os versículos 22 e 23 diz assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Se por um lado não havia nenhuma vantagem em ser um religioso ou não ser, o que Paulo diz aqui? Para todos os que creem, e não há distinção. Por quê? Por que não há distinção? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos são injustos e estão destituídos da glória de Deus, mas Deus disponibiliza a sua justiça e podemos tomar posse dela mediante a fé em Jesus Cristo. Apenas quando uma pessoa crer em Jesus pela fé, ela é declarada justa diante de Deus. Não é pelo que ela faz, não é pelas suas posses, não é pelo que ela faz ou deixa de fazer, nada disso. Não é o grupo religioso que ela pertence, não é se batista, se assembleia, se qualquer outro grupo religioso. Sabe o que torna alguém justo? A justificação é pela fé em Jesus Cristo. Só por isso. Gálatas 2,16 diz, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo está falando aqui na condição de judeu, quando ele escreve aos Gálatas. Ele está falando, olha, eu sou judeu também, é como se ele estivesse dizendo isso. Eu sou judeu também, nós também cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelo fato de sermos judeus praticantes das leis judaicas. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. E ainda Filipenses 3:9, ele diz, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Você quer
tornar-se justo diante de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Só pela fé. Não é ser religioso. Não é frequentar esta ou qualquer outra igreja. Não é ser uma pessoa boa. Não é ser gente boa. Não é fazer coisas boas. Porque, irmãos, talvez não há no mundo dos religiosos pessoas que façam tantas boas obras como os espíritas. Mas eles não creem em Jesus para torná-los justos. Jesus para eles foi uma reencarnação, uma evolução de um espírito. Jesus foi o máximo da pessoa boa deste mundo. Jesus para eles não é o justificador. Não é. Então, ser crente só para fazer coisas boas, perca de tempo. Meus irmãos, Jesus Cristo a fé em Jesus é que de fato nos torna justos diante de Deus. Portanto, diante de nós se manifesta a justificação mediante a fé em Jesus Cristo. É preciso crer em Cristo, é por Cristo, não por pertencermos a um grupo religioso, a uma igreja, enfim, é a fé em Jesus. É preciso crer em Jesus, é por isso que Jesus, lá em João, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É pelo fato de crer em Jesus. Crer em Jesus. Mas o texto continua e ele diz que diante de nós, por Deus, se manifesta a justificação pela graça, gratuitamente. Gratuitamente. O versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não por se achar merecedor, justo e bom. Não pelas boas obras, mas pela graça de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11. Hoje é o Luiz que está ali, por isso que eu coloquei vários versículos. Brincadeira, eu nem sabia que era ele. Mas ele tem sorte. Toda vez que eu faço, que eu trago uma mensagem com vários versículos, ele está ali. Tito 2,11, Luiz, abre para nós. Olha só o que diz, irmão, que coisa maravilhosa. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. E ele já tinha dito lá no versículo 24 de Romanos, sendo justificados gratuitamente por sua graça. E quando ele escreve à igreja em Éfeso, ele diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês. Isso é um presente que Deus dá a vocês. Não é pelas obras que vocês fazem, porque se for assim, vocês iam se gloriar. Então, para que ninguém se glorie, não é pelas obras. E o versículo 10 ele ainda diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, diante de nós, por Deus se manifesta a justificação pela graça, gratuitamente. Se alguém um dia, meu querido, sugeriu você a fazer qualquer coisa que não tenha sido crer em Jesus para a salvação, você foi enganado. Se algum dia alguém disse que indo para esta ou aquela igreja, doando isso ou aquilo, pagando essa ou aquela penitência,
fazendo esse ou aquele ritual, você seria salvo, você foi enganado. Enganado. Não, você tem que fazer isso, e daí você será salvo. E nunca termina esse isso. Ah, se você doar o seu salário, você será salvo. Aí ele doou o salário. Não, era para doar 2, eu tinha errado a conta. Se você participar desse e ficar nessa igreja, olha que coisa, nós estamos ouvindo muito isso ultimamente. As pessoas estão fazendo, isso chega a ser eu não sei que nome dar a isso, mas as pessoas estão relacionando a salvação com uma determinada denominação ou igreja. Você tem que ficar nesta igreja, você não pode sair desta igreja. Se você sair dessa igreja, você está perdido. Olha, irmão, eu fico muito triste com quem sai desta igreja, mas eu não avalio se ele está nessa ou naquela igreja. Eu fico orando para que ele esteja em Cristo. Em Cristo. Nós já tivemos casos aqui de irmãos que saíram, voltaram, irmãos que saíram estão sendo bênção em outra igreja, mudança de cidade. Enfim, já tivemos N situações. E, creio eu, encontrar todos no céu que têm a sua fé em Jesus. Agora, os que saíram daqui por causa de igreja, somente por causa de igreja, e com incapacidade de resolver as suas questões aqui, aí é outra história. Meus irmãos, Cristo é o único. A Bíblia diz que é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a verdade. Tanto para o pobre, para o rico, para o preto, branco, feio, bonito, e para o religioso também, ou o sem religião, Cristo é o único que pode nos tornar justos diante de Deus. O único que pode nos salvar. É por Jesus Cristo. Mas eu ainda vou ao último ponto que diz, diante de nós, por Deus, Ele é o único justo e justificador por meio da morte de Cristo. Versículos 25 e 26, olha aí. Deus o ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé em Jesus. Pela sua graça, Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para a propiciação. O que é propiciação? Por causa do pecado, a rebelião nossa com Deus foi tão grande que Deus ficou irado. Deus ficou irado. E para aplacar a sua ira, nada do que a humanidade fizesse seria útil para aplacar a ira de Deus. Seria propício para aplacar a ira de Deus. Por isso que Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, e sua morte na cruz propicia o aplacamento da sua ira. A morte de Jesus na cruz foi a propiciação, ou aplacou a ira de Deus. Deus está irado com todos nós. Deus está irado com todos os pecadores. Tem pecadores aqui? Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Portanto, meus irmãos,
a única coisa propícia para justificar o homem diante de Deus é a morte de Jesus na cruz. Isso foi propício. O resto, eu sei. Nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus deixou em nós aspectos da sua imagem e semelhança, as coisas boas. Nós somos pessoas boas. Eu estou diante de gente boa. Se estiver com barriga cheia, sem sono, né? Descansado, brincadeira. Vocês são gente boa. Mas o fato de vocês serem gente boa não propicia a salvação. A propiciação é a morte de Jesus na cruz. Por isso, a morte de Jesus Cristo na cruz propiciou-nos a salvação mediante a fé nele. Não é isso que diz o texto? Versículo 25, é isso que está dizendo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé nele. Ou seja, como sacrifício que desviava a sua ira, removendo o pecado. É por causa da morte de Cristo que Deus desvia a ira dele. É por isso que no dia do juízo precisamos do advogado, como diz 1 João. O advogado é Jesus Cristo. Não queira enfrentar o tribunal de Deus sem um advogado. Apenas chegando lá e falando assim: ah, Deus, eu fui tão bom. Quando o pastor fez um apelo lá na igreja, que tinha umas pessoas passando necessidade, eu dei uma cesta básica. Ah, aquela construção lá da igreja, nossa, quantas doações eu fiz. Ah, quando o pastor precisou de uma carona, eu dei. O pastor implorou no grupo um dia: ó, irmãos, ajude aquele irmão lá no ministério. E eu me ofereci, Deus, para ajudar. Mateus capítulo 7 diz: afaste-se de mim, eu não te conheço. Mas eu conheço todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Isso é a propiciação, não as coisas boas que você fez. A morte de Jesus Cristo na cruz propicia-nos a salvação. No final do versículo 26, ele diz isso: Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É pela fé em Jesus e não por nós mesmos. Nós somos especialistas em botar a perder. Nós somos especialistas na intenção de fazer algo bom, fazer as coisas se perderem. Meus irmãos, o apelo que eu quero fazer nessa noite é simples e objetivo. Todos nós que estamos aqui, apesar de sermos gente boa, somos reconhecidos por sermos pessoas boas. A gente vai à igreja, a gente ajuda quando pede a nossa ajuda, a gente oferta, a gente dá o dízimo, a gente participa de uma ou outra coisa, quando a gente cansa, a gente deixa de participar. Ok, tudo bem. Mas você já crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já crê? Isso é novo para você? Eu conheci um irmão muito querido. Ele era filho de crentes. Olha que história, irmão. Filhos de crentes. Participou de todas as classes na igreja, igual alguns filhos seus estão lá atrás. Participou de todos os acampamentos, ministérios da igreja. Depois de um tempo, falaram para ele que ele tinha que aprender a fazer alguma coisa para ajudar na igreja. Ele aprendeu e ajudou a vida toda. Foi professor de escola bíblica, inclusive meu professor, um bom tempo.
E um dia ele ouviu uma mensagem sobre a justificação pela fé em Jesus, e ele falou assim: eu fiz tudo isso, mas eu cria num Jesus dos meus pais, num Deus dos meus pais. Eu quero o meu Jesus. Eu quero ter a minha experiência com Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. E aos 50 anos ele se converteu. Meus irmãos, este homem, depois de se converter, passou a ser, aí sim, por quê? Efésios 2:10 vai dizer que, vamos ler de novo Efésios 2:10? Abre para nós aí, Luiz, por favor. Por quê? Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, tudo vem de Deus. Tudo de Deus. Então, meus irmãos, talvez muita coisa que nós lidamos na nossa vida seja o fato de nós ainda não crermos de verdade em Jesus. E aí a gente vive uma vida religiosa, com tendências e culturas e capacidades de fazer tantas coisas. Mas que a gente possa sair daqui nessa noite bem convicto de que eu sou salvo, porque eu creio em Jesus como meu Salvador, pela minha fé em Jesus. Você já crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador ou está baseando a sua salvação nas suas boas obras? É triste quando a gente tem que lidar com um irmão que, muito querido, mas se alguém confrontá-lo, como eu já confrontei, por que você é salvo? Ah, eu pertenço a uma igreja tal. Não pode. Ou por que você é salvo? Ah, olha, eu tô fazendo umas coisas aí, vou na igreja, faço umas coisas boas, eu nunca matei ninguém, nunca fiz isso, aquilo, então eu vou ser salvo por isso. Está perdido. Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre plantação de igreja num determinado bairro, e a maioria das pessoas daquele bairro eram religiosas, pertenciam a uma igreja, e ninguém sabia me dizer por que eles eram salvos. Porque eles eram bons, porque eles pertenciam a essa igreja, porque eles iam na igreja de vez em quando. Porque, nessa pesquisa, não tinha essa pergunta. Mas por que você é salvo? Eu não perdi, desde quando comecei a ir na igreja, nenhuma santa ceia até hoje. Se perder uma santa ceia, está perdido. Meus irmãos, quantos religiosos há no mundo? E eles estão nas igrejas, precisando da mensagem do Evangelho, que é a morte de Cristo para a salvação e remissão dos pecados e justificação pela graça e pela fé em Jesus. Eu não estou querendo dizer com isso que eu sou melhor do que esses irmãos, apenas disseram para eles que era só para ir na igreja e estava tudo certo. Então, essa mensagem é justamente para dizer para você, se você vem para essa igreja para ser salvo, está perdido. Você tem que ir para Jesus. É Jesus que dá a salvação. Se você confessar que Jesus é o seu Salvador, você é salvo, a Bíblia diz. Meus irmãos, você que está aqui e fica preocupado com o pecado dos outros, você se acha na vantagem, você não pratica alguns pecados que você vê alguns praticando, você é pecador também. O que te faz melhor diante de Deus? Nada que você faz. O desvio da ira de Deus para você e para esse que praticou ou pratica o que você acha que não tem perdão, é a propiciação pelo pecado, é a morte de Cristo.
O que pode diferenciar é ter Jesus Cristo como seu mediador. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, para terminar, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é pastor, não é padre, não é o santo tal e tal. Não é a igreja, é Jesus Cristo. E 2 Coríntios 5,21, para terminar, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu oro para que todos nós já tenhamos tido um encontro real com Jesus. E o que baseia a nossa salvação é a nossa fé em Jesus Cristo. E eu vou dizer mais, a pessoa ser só temente a Deus está perdido também, tem que ter fé em Jesus Cristo. Não sei quantos lembram, nós estávamos estudando segunda-feira passada sobre Lídia, lá em Atos. Paulo foi evangelizar Lídia, a Bíblia diz que Lídia era temente a Deus. E Paulo foi levar o evangelho para Lídia, que era temente a Deus, mas precisava ouvir o evangelho para ser salva. E Lídia não estava entendendo o evangelho que Paulo estava pregando. O que é o evangelho? É ser temente a Deus? Também, mas o evangelho é crer na morte de Jesus Cristo para a salvação. Esse é o evangelho. A morte e a ressurreição de Jesus. Então Lídia, que era temente a Deus, Paulo chegou para evangelizá-la e ela não entendia, e diz ali que eles oraram. E Deus abriu o entendimento de Lídia, e Lídia entende o que Paulo estava pregando, e então ela então é salva. E ela olha para eles e fala assim, o que me impede de ajudar vocês na obra agora, que eu sou uma de vocês agora? Meus irmãos, se você for evangelizar aí fora, dificilmente você vai encontrar alguém que não teme a Deus. Dificilmente. Que acredita em Deus, que crê em Deus. Eu ouvi um testemunho uma vez de uma pessoa que ia se batizar, ela falou que acreditava em Deus, que Deus mudou a vida dela, que era tão bom estar na igreja, que era tão bom servir a Deus, que era tudo. Nenhum momento ela disse que ela estava sendo batizada porque ela cria em Jesus. A vida dela mudou no dia em que ela teve um encontro real com Jesus Cristo. E isso mudou a vida dela e ela é salva por causa disso, porque Jesus derramou seu precioso sangue na cruz por ela. Ela que já ia à igreja há um tantão de tempo, nascera na igreja, mas ela teve um encontro real com Jesus Cristo. É esse o caminho. Jesus mesmo diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão, se você for evangelizar em algum momento, foco em Jesus. Não em você, não na igreja, não no pastor. Ah, vem para a nossa igreja, meu pastor comete menos erros do que o seu. Meu pastor é gente boa, cara legal. Estou falando de uma pessoa que falou do pastor dela, não é de vocês. Pastor, gente boa, nossa igreja é tão legal. Tem esse e aquele ministério, a gente tem isso, aquilo, nossa estrutura é assim, nós temos tantas pessoas nesse ministério, tantos não sei aonde, vem para a nossa igreja, a nossa igreja é o caminho, não é? Olha, eu vou ter um prazer enorme de você servir um dia na nossa igreja, mas minha preocupação maior é Deus aplacar a ira dele na sua vida por causa do pecado. Então, meus irmãos, é por Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, quantos testemunhos nós conhecemos de pessoas que frequentaram a igreja há tantos anos, tanto tempo, e estavam enganadas, Senhor. Acharam que o fato de praticarem uma religião
serem pessoas boas e bons ajudantes. Por causa disso, Senhor, fazer parte de um grupo religioso, estavam salvos, como esses judeus aqui. Mas também, Senhor, há pessoas que acham os religiosos tão chatos e pecadores e insuportáveis que elas não querem esse negócio de religião. Elas não pertencem a nada. Deus, eu oro para que todos esses sejam salvos. Deus, eu tenho convicção da minha salvação, não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu tenho alguma vantagem. Eu tenho convicção da minha salvação, porque eu me arrependi do meu pecado e pela fé eu creio que Jesus me perdoou. É pela fé que eu tenho em Jesus que eu sou salvo, Pai. E talvez, Senhor, ao longo da minha caminhada eu até cometa algumas coisas ruins e difíceis, pecados, mas eu creio na salvação mediante a fé em Jesus Cristo, como a sua palavra diz. Senhor, que nessa noite tenha havido realmente salvação, Pai. Eu estou diante de todos que temem a Deus, temem a Ti, Pai. Mas eu gostaria de estar diante de todos que também creem em Jesus Cristo para a salvação de suas vidas. Pai, que haja salvação, Senhor, destes e de tantos outros que ouvirão esta mensagem, que não baseie, Pai, o escape da ira vindoura nas suas boas obras, mas simplesmente no sangue de Cristo que nos justifica, que nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.